Bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao nosso bloco 2, Língua e Linguagem, as funções da linguagem. Eu sou a professora Maria Cláudia do Acertei Concurso. E aí, você assistiu a aula 1 completo? Então vamos lá. Algumas pessoas me pediram o resultado aqui daquele nosso pequeno simulado logo após a aula. Então vamos conferir aqui, tá? Você já leu o texto e já fez. Qual é a resposta? A questão número 1. A resposta é a letra C. A número 2, a resposta é a letra D. A número 3, a resposta é a letra C. Ó, teve um errinho aqui de digitação. A número 4, a resposta foi a letra C. Confere aí se tá tudo certinho nas suas respostas. E teve um super bônus aqui daquela aula, hein? Eu espero que você tenha lido. Para fixar ainda melhor, você faça o simulado de língua portuguesa, mesmo sendo Consulplan e Avança SP. Se a sua banca for outra banca, você vai, tá? O estilo da questão é Consulplan e Avança SP. Tá aqui, olha, tá? Então, esse foi a adaptação, né, para não copiar literal as provas, então a gente faz embasado nesses estilos. Você vai fazer e vai treinar. Então, o que que é, Maria Cláudia? Olha, você tem 5 questões aqui. Saiba o seguinte, se são 5 questões, tá? 70% das pessoas vão acertar 3 questões. 70% das pessoas, hein? Mas você não está aqui para fazer 70%. Você está aqui para fazer o quê? 100%. Então, o que que você vai fazer? Você vai acertar 5. Ah, mas eu ainda não consigo acertar 5. Eu consigo acertar 3, eu consigo acertar 4. Foco no 5. Beleza, se você já consegue acertar 3 ou 4, mas você não vai ser a maioria. A maioria se contenta com isso daqui. Se você acertou 4, você volta, faz de novo até ser 100%. Estamos aqui para dar o nosso melhor, seja sempre 100%, tá? Comece ali com 70, vai subindo para 80, 90, até você conseguir chegar no 100, não é? Você não quer ser aprovado, nomeado e já começar a trabalhar? Pois então, 100%. Agora estamos aqui realmente no nosso bloco 2, língua e linguagem. Então vamos lá. Qual é a diferença da palavra língua e a palavra linguagem? A língua, gente, ela é falada, ela é patrimônio cultural de um povo. A gente tem a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, é um patrimônio cultural. Essa língua que ela é falada, ela também pode ser escrita, tá? Então por isso que quando a gente estuda língua portuguesa, a gente vai ver a gramática da língua portuguesa, a gente vai ver a gramática da língua espanhola, a gramática da língua coreana, porque é como a língua ela está estruturada. A estrutura da língua, tá? É a gramática. Como é que ela está organizada? Como que podemos organizar o nosso pensamento para transmitir uma mensagem? Isso é língua. Então, quando você estuda língua portuguesa, você estuda a organização sistemática desta língua, que nós chamamos aí de gramática. Agora, a linguagem, ela também é um patrimônio histórico de um povo. E a linguagem, ela pode ser diversa, tá? Ela pode ser diversa. Ela pode variar de lugar para lugar, de região para região, de país para país, tá? Ela pode variar até mesmo de uma profissão para outra. Nós temos a linguagem médica, que são jargões médicos, né? Eu não tenho propriedade para falar de um jargão médico. A gente tem a linguagem que é utilizada na rua, nas periferias, a gente tem a linguagem que é utilizada dentro da igreja. Então, começa a perceber que a linguagem, ela é também, está dentro da língua, é a maneira como eu uso a língua para me expressar, para me fazer entendida. Só que aqui, o que que a gente precisa em concurso público? Saber que existe 2 tipos, tá? Esses 2 tipos estão estabelecidos pela gramática. A primeira linguagem é a denotativa, a segunda linguagem é a conotativa. O que que eu preciso saber aqui, ó? O D de denotativo é o D de dicionário, tá? Ó, dicionário. O dicionário é como a palavra, ela tem o seu sentido real, tá? E não pode ser um sentido figurado. Então, é o sentido para o qual ela foi concebida. Agora, a conotativa, tá? A conotativa é de conotação, é como eu entendo, é a consciência que eu tenho sobre a palavra, tá bom? Então, muitas vezes ela pode apresentar um sentido figurado, tá? Um sentido que é mais comum
em textos literários, por exemplo, tá? Então, olha só, enquanto a denotativa é a linguagem do dicionário, a conotativa é a consciência que eu desenvolvi a respeito daquela palavra. Consciência, C de conotativo, tá bom? Então, olha aqui, como é que acontece esse negócio? Peraí, eu preciso entender como que as mensagens, como que a língua, ela se estrutura, como é que eu chego em alguém para poder falar alguma coisa. Isso, gente, parece bobeira, mas você vai ver que no concurso público faz todo o sentido, tá? Então, olha aqui, a primeira coisa que eu tenho, vamos pegar aqui, a pessoa A. Nossa, no tablet fica muito feio os desenhos da gente, mas eu vou me esforçar aqui e você se esforça daí também. Então, eu tenho aqui uma pessoa e eu tenho aqui outra pessoa, ok? Enquanto, ó, tem a orelhinha aqui e tem a orelhinha aqui. Vamos chamar esse daqui de Antônio e essa daqui de Beatriz, tá? Então, o sujeito A, ele fala com o sujeito B. O Antônio fala com a Beatriz. Enquanto o Antônio ele está falando, a Beatriz está de ouvido bem aberto, escutando. Só que quando ele para de falar e a Beatriz começa, inverte, tá? Enquanto um fala, o outro escuta. Então, se a Beatriz ela está aqui falando, ela é a emissora, ela está emitindo uma informação, uma mensagem. E o Antônio aqui, ele é o receptor, ele está escutando esta mensagem, tá bom? Ele está ouvindo essa mensagem. Então, se a Beatriz, ela está falando de uma notícia importante, tá? Ela está usando uma linguagem referencial, uma linguagem denotativa. Então, vamos supor que a Beatriz, ela está lá dentro da televisão, transmitindo uma informação e o Antônio está escutando. Essa informação, ela é objetiva, ela está sendo usada numa linguagem direta, sem ambiguidade, tá? Então, ela é uma linguagem denotativa, referencial, ok? Agora vamos ao contrário. Se, por exemplo, tá, a Beatriz, ela não é a moça do jornal, ela é a love friend aqui, ó, a amiguinha, tá, do Antônio, tá? Antônio mais Beatriz. Faz o coraçãozinho aí. Ela está utilizando uma linguagem emotiva, expressiva. Eu estou triste com você, Antônio, você não ligou para mim, tá? Então, esse tipo de linguagem cheia de emoção, sentimento, eu acho que você não gosta mais de mim. Não, não é assim, Maria, você não pode mais gostar de mim, você não gosta mais de eu. Ai, meu Deus do céu, é eu ou é mim? Tá vendo? Então, o que que vai acontecer? Primeira pessoa, tá? Estou tão feliz com essa notícia. Então, se é, tá? Às vezes a gente fala assim, é uma reclamação, tá? Então, vamos lá, se é uma reclamação, é uma linguagem expressiva, primeira pessoa. Não estou gostando disso também. Agora, a apelativa. A apelativa é a conotativa. Se é conotativa, vai influenciar você. Então, agora o Antônio aí, ele é um vendedor de carro. Se o Antônio, ele é um vendedor de carro, ele quer vender para você um carro, tá? E esse carro, ele tá com uns probleminha, mas o Antônio não vai te falar que o carro está com um probleminha. Ele vai fazer uma propaganda que você vai comprar o carro, você vai lá no banco, tira e paga à vista para ele, tá? Faz o Pix pro Antônio. Então, gente, isso daqui acontece muito na internet, tá bom? Então, os discursos, as propagandas, elas utilizam essa linguagem apelativa aqui. Ela vai usar o vocativo, o imperativo. Faça isso. Hoje, só hoje é a sua melhor oportunidade, tá? Você não vai repetir o que os outros já fizeram. Você será o único. Então, esse é o tipo, o único a ter um Celta 2010. Tá? Então, é esse tipo. Agora, a linguagem enfática é a linguagem que a gente usa para cumprimentar uma pessoa. Oi, oi, você não tá nem aí. E aí, tudo bem? Não, se não tiver bem também, você vai embora, que eu não quero nem saber de você. É só para estabelecer comunicação. Essa é a linguagem enfática. Agora, e a poética? A poética, a gente, né, já sabe, é poema, é canção, é música, é texto literário, é uma linguagem própria. Quando você se depara com uma coisa que tem uma sonoridade e fica bonitinho com rima, aí você sabe que é a linguagem poética, tá bom? Então, e a metalinguística? A metalinguística é o dicionário falando do dicionário. Se você tem mais de 20 anos, você já deve ter assistido o video show, que era a televisão falando da televisão. É o tutorial do YouTube, como fazer a panela de arroz não queimar o arroz.
tá? Aí você tá perguntando para o YouTube vai responder para você. E você vai lá no tutorial e vai fazer igualzinho. Então vamos aqui só treinar, tá bom? E aí você vai falar para mim. Eu ouvi praia? Ouvir vozes é maluquice, mas bora lá, tá? Que tipo de linguagem foi utilizada aqui, tá? Então vamos chamar essa primeira propaganda aqui de um, tá? Deixa aqui nos comentários para mim o que que você acha que é um. Ó, eu só vou saber se você está aprendendo ou não se eu ler os comentários. Eu respondo, hein? Então fala comigo, mesmo que seja de maneira conotativa. Pode apelar também, tudo bem. Aqui vamos chamar essa mensagem de dois. Um herói de verdade nunca morre. Que tipo de linguagem que é esta, tá bom? Aqui nós temos o anúncio 3. Coma este anúncio, tá? Coma este anúncio. Então, que tipo de linguagem é essa daqui? Vamos corrigir agora o que você falou? Então, vamos lá. Eu ouvi praia, ouvi, primeira pessoa. Espera aí, ainda tem um eu reforçando aqui. Que tipo de linguagem que está na primeira pessoa? Então, espera aí, vamos lá. Vamos apagar isso daqui, tá? Você está rabiscando a sua apostila aí também, né? Ah, tá bom. Se você está rabiscando a sua apostila, tudo bem, é sinal que você está aprendendo. Então vamos lá. Em primeira pessoa, eu tenho a função emotiva. Boa, boa. Se você respondeu que a número um é emotivo, tudo bem. Um herói de verdade nunca morre, tá? Que tipo de cartaz que é esse daqui colocado aí para divulgação, tá bom? Então, ó, persuadir e identificar? Não, tá? Ela é o quê? Fala para mim aí. Ah, você já está vendo que o foco aí é no receptor, tá bom? O verbo está no imperativo na terceira pessoa, mas se você pensou isso, você pensou errado, porque coma este anúncio, tá? Aqui é uma ordem, tá? Aqui ela é uma ordem. E aí você vai ver que, como sendo uma ordem, persuadir, influenciar, vender um carro para você é função da apelativa, joia? Agora, a segunda ali, ela é denotativa, tá bom? Então, olha aqui, a gente tem emotiva, apelativa e denotativa. Vamos fazer aqui um exercício rapidinho, tá? Pra gente, na próxima aula, a gente vai fazer ali o outro bloco para não ficar longo, tá? Então, você vai parar a aula exatamente aqui, ó, para aí, tá bom? Para, e aí, na próxima aula, a gente vai voltar e vai corrigir aqui. Joia? Parou? Então, muito bem. Eu quero que você corrija, faça aqui para a gente corrigir e vir para a segunda parte do bloco 2 e terminar essa nossa aula com sucesso. Até mais. Tchau, tchau.